Shalom sobre a sua vida. Você que está assistindo a este vídeo pela manhã, à tarde ou à noite, agora somente ao vivo, Shalom, saúde, paz e prosperidade. Seguindo o nosso cronograma desta semana, da Semana da Reforma, onde nós estaremos falando sobre a Reforma Protestante, as 5 solas, ou seja, os 5 somentes. Você que entrou agora aí, que está me acompanhando, dá para mim um feedback, saber como é que está o som, se o som está legal, né? Se está tudo ok. E nós vamos estar falando durante essa semana sobre sobre os 5 propósitos da Reforma. Hoje o nosso tema é a fé protestante. Como eu tenho dito para vocês, né? Como eu tenho falado para vocês, que nós devemos sempre começar tudo com a oração. Então vamos nesse momento orar para pedir a sabedoria do Espírito Santo. Se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos comigo e vamos orar. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, comparecemos diante de Ti nesta hora para estudarmos um tema, Senhor, sobre a fé protestante. Eu peço sabedoria para entender a Tua palavra, sabedoria também para os Teus filhos e filhas entenderem a palavra e poder passar essa palavra. Pai Celestial, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, o crucificado por nós. Muito obrigado. Amém. Então, eu tenho aqui algumas anotações, né? Mas a nossa base é a Bíblia. E nós vamos estar falando hoje sobre a fé protestante. A palavra protestante, muitas pessoas falam, protestante, eu não sou protestante, eu sou evangélico, ou eu sou cristão, eu sou batista, presbiteriano, assembleiano, metodista, wesleyano, ou qualquer ano da vida, né? O ismo da vida. E alguns dizem, não, eu não sou protestante, não. Eu pertenço à igreja pentecostal, a Flor do Caribe, né? Ou então eu pertenço à igreja pentecostal, o cuspe de Cristo e a vara de Moisés que engoliu as outras. Eu não tenho nada a ver com o negócio de protestantismo. Protestantismo é para luteranos, é para presbiteriano, é para anglicanos. Não, gente. Você tem que entender o que é protestante. Então, a palavra protestante, de acordo com a definição do dicionário, se refere a um membro de uma das igrejas cristãs que terminaram se separando da Igreja Católica Romana desde o século XVI. Né? Porque protestaram. Então, nesses estão incluídos, aqui de acordo com as minhas anotações aqui, os batistas, presbiterianos, congregacionais e alguns outros. Ou se refere a uma pessoa que protesta. O termo protestante não é um termo pejorativo. Vou repetir. O termo protestante não é um termo pejorativo. Para mim é um termo de orgulho dizer que eu sou protestante. E graças a Deus pelos protestantes. Porque hoje eu pertenço a uma denominação. Mas se não fosse o protesto de Martinho Lutero, se não fosse Martinho Lutero, esse ex-monge, teólogo, que restaurou a fé, que nos trouxe novamente para a Bíblia, eu não teria conhecido a liberdade de servir a Jesus. Até mesmo a minha tese, né, o meu TCC de formatura, quando me formei em teologia, foi Reforma e Contra a Reforma, onde ali eu mostrava os prós e os contras.
Também não queremos aqui maquiar, dizer que a reforma foi, ela trouxe muitas coisas boas, primeiro a liberdade. Contudo, trouxe também, depois do passar do tempo, alguns prejuízos. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então vamos entender aqui essa palavra. A palavra protestante, ela deriva do latim, né, de uma proposição pró com o infinitivo testare, aí dá protestante, e significa testemunho. Pró é para, testare, testemunho. Então, um protestante é, em resumo, uma testemunha. Um protestante é uma testemunha de Jesus e da palavra de Deus. Olha aí, quando nós conhecemos, fica melhor, né? Então, agora você não vai ter vergonha de dizer que você é um protestante. Então, protestante é uma testemunha de Jesus Cristo e da palavra de Deus. O protestantismo não é meramente o protesto contra a corrupção eclesiástica e o falso ensino. É o renascimento da fé bíblica, um renascer do cristianismo do Novo Testamento, com uma ênfase positiva nas doutrinas das Escrituras. Então, não é apenas ir contra alguém. Não é um movimento. É você voltar às Escrituras Sagradas. É você estar diante das Escrituras e saber que você está cumprindo as Escrituras. A reforma não foi uma inovação, mas uma volta às origens. O que Martinho Lutero quis fazer não foi renovar a igreja, não foi trazer separação da igreja. Não, lógico que depois foi insustentável ele ficar no mesmo ambiente. E ele não quis sair, ele foi excomungado, ou seja, ele foi mandado embora. Então ela não foi uma renovação. A igreja havia se desviado da verdade e perdido o cristianismo puro e simples. Os dogmas do Papa haviam substituído a infalível palavra de Deus. E as heresias tomaram lugar da verdade e a apostasia tomou conta da igreja. Eu falei esse parágrafo, está aqui nas minhas anotações, mas presta atenção porque lá na frente nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas eu já lanço uma pergunta. Vivendo o ambiente que a igreja vive hoje, será que ela não precisa passar por uma reforma? Assim como os papas afastaram, substituíram a infalível palavra de Deus por as suas costumes, por suas tradições, será que hoje as várias denominações inseridas na eclésia universal, será que elas também não têm substituindo a infalível palavra de Deus por seus costumes, por suas doutrinas, por suas tradições? É motivo para nós pensarmos. Além das heresias que têm adentrado e solapado a igreja nesses 2000 anos. Inclusive, se você quiser fazer um estudo do século XX, tá? Do início do século para esse século, amados, a igreja foi solapada de heresias. Quantas heresias têm sido pregadas nos púlpitos da igreja, né? E outras que apostataram da fé completamente. Há aqueles que hoje, conversando com meus alunos no devocional, me mostraram um vídeo, e aqueles que agora estão conclamando que a Bíblia tem que ser atualizada. Agora eu pergunto, em qual plataforma a gente atualiza a Bíblia? Play Store ou no app da Apple? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Sim,
Nós devemos aplicá-la ao nosso contexto, logicamente, tá? Mas tudo que Deus colocou nas Sagradas Escrituras e sobreviveu até hoje é a vontade de Deus. E mais ainda, vamos dar um chute logo no meio da perna aí, meu amado, você que está me ouvindo agora. Vamos parar com essa besteira de atualizar a Bíblia. O que as pessoas querem é conformar a vida de pecado que ela leva com a palavra. É a mesma regra quando nós estudamos homilética, a arte de preparar um sermão. Tem pessoas que primeiro ele pensa nos tópicos que ele vai falar, ele escreve os tópicos dele, depois ele vai procurar um versículo na Bíblia para apoiar aquela ideia maluca dele. Porque se ele fizer um sermão expositivo expondo a Bíblia, ele não vai ter base bíblica. Do mesmo jeito tem acontecido hoje. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é você que precisa coadunar com a palavra. Não os seus pecados estarem de acordo com a palavra. Pecado ainda é pecado, desde o tempo de Adão até hoje. Então, a reforma, ela veio para... Martinho Lutero queria que a igreja voltasse à raiz pura do Evangelho, à raiz pura e simples do Evangelho. A reforma, então, foi um movimento de retorno à palavra de Deus e um resgate do Evangelho pregado pelos apóstolos. Depois do Pentecostes da Bíblia, Atos 2, depois do Pentecostes, não houve nenhum movimento mais marcante na história do que a reforma. Ah, você pode dizer, não, teve o movimento da Rua Azusa. Não, querido. Não houve um movimento mais marcante do que a reforma. Depois do dia de Pentecostes, depois da inauguração da igreja no dia de Pentecostes, não houve outro movimento. Mais importante, ela trouxe cinco ênfase que nós chamamos de 5 solas, ou somente, para a igreja. A reforma religiosa do século XVI foi iniciada quando o monge agostiniano Martinho Lutero deixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, a qual, falava contra a indulgência e os desmandos do Papa. E é isso que nós vamos estar falando hoje. Eu não vou entrar muito na indulgências, mas eu vou estar gravando alguma coisa sobre ela, tá? Mas nós vamos para o nosso tema, que é a fé protestante. Então, para isso, nós precisamos entrar um pouquinho na história, né? Como eu estava falando para vocês, quando as indulgências. Mas vamos lá. Vamos falar alguma coisa sobre essa fé. Primeiro eu pergunto, nós já entendemos o que é protestantismo, e agora eu pergunto para você, que são os evangélicos? Quem são os evangélicos? Evangélicos são aquelas pessoas que falam em línguas estranhas, que crê na cura. Evangélico é todo aquele que pertence a uma igreja de crente, para ficar mais fácil, né? Uma igreja de crente. Então, isso está mal informado. Sendo um movimento bíblico e não uma religião organizada, os evangélicos têm existido desde os tempos dos apóstolos. Beleza? Desde os tempos dos apóstolos, os evangélicos já existem. Ele não é uma religião organizada. Pela providência de Deus, sempre tem havido os que rejeitam as tradições inventadas por homens para crerem na mensagem da Bíblia concernente à salvação pela graça de Deus. Então, os evangélicos são aqueles que creem nas Escrituras Sagradas e que entendem que não precisa ser acrescentado mais nada. Eu acabei de falar que o acontecimento mais notável dos evangélicos teve lugar no século XVI com a Reforma Protestante.
E isto ocorreu porque alguns sacerdotes católicos e outros eruditos da época começaram a estudar a Bíblia seriamente para entender com mais precisão o ensino original de Jesus e dos apóstolos. Por que que hoje há uma manada seguindo alguns cegamente? É que nem Jesus diz, né? Um cego guiando outro cego. Porque pessoas hoje têm se decepcionado, entre aspas, com a igreja. Pessoas têm se decepcionado, entre aspas, com a igreja. Simples, porque não examinam as escrituras sagradas. Tem preguiça. Infelizmente, na nossa nação, há uma ociosidade crônica sobre ler, sobre estudar. E muitos justificam a preguiça de estudar, a preguiça de aprender com um versículo das Escrituras. Eu estou com 2 alunos aqui me curiando, né? Aqui me abicurando, como diz o nordestino, me abicurando, né? E eu estou meio tímido. Né? Estão me abicurando aqui, né? Para mim não ficar cheio de pavulagem. Mas voltando, por quê? Aí eles justificam essa preguiça crônica de ler, de estudar, com um célebre versículo tirado de seu contexto, que inventa esse pretexto e essa heresia. De temperar ali aqui a garganta. A letra mata, mas o espírito vivifica. Ignorância, porque não conhece nem o contexto. Jesus está falando ali da lei de Moisés. O cumprimento da lei de Moisés levava à morte. Porém, acreditar no Cristo vivo levava à vida. Então há essa ociosidade crônica sobre ler, sobre estudar a Bíblia. Aí, por não estudar a Bíblia, estão se decepcionando com a igreja. Mas não é a igreja que está decepcionando as pessoas. É esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses lobos devoradores que estão decepcionando as pessoas. A igreja é santa, é pura, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, é a porta, vou colocar, é a agência da salvação. Não é que a igreja salva, ela prega a salvação. Tá? Porque se eu disser que a igreja salva, eu estou cometendo a mesma heresia que nos tempos antigos, que há 500 anos atrás era pregada. Que a igreja, não estando na igreja católica, não tem salvação. Você tem que estar em Cristo, anunciado pela igreja, para ter salvação. Descobriram, e esses homens sinceros descobriram sérias diferenças entre a palavra de Deus e a igreja católica. Então, se as pessoas hoje começarem a ler a Bíblia, eles vão começar a descobrir sérias divergências desses falsos pregadores, desses falsos líderes. E onde vai ficar? Eu fico com a palavra. E foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Ele, descobrindo, um teólogo, foi estudar a Bíblia, foi explanar a Bíblia. O mal da igreja católica foi mandar Lutero ter estudado a Bíblia. Viu, meninos? O mal, ela mesmo cavou a sua sepultura. Porque o monge Martinho Lutero vivia no seu mosteiro, servindo ali aos seus superiores. Mas ele tinha uma mente muito inquieta, ele queria conhecer, ele queria saber os segredos de Deus. Aí o mentor dele falou assim, vou te mandar para estudar. E aí ele foi estudar. Quando ele chegou lá, que começou a estudar as escrituras, aí o estupim, né? Mas continuando lendo aqui meu apontamento,
eles protestaram sobre essa diferença, insistindo que a igreja obedecesse à Bíblia. Eles não queriam separação, eles queriam que a igreja voltasse para a Bíblia. Porém, a igreja os rejeitou. E essa rejeição nos remete a um versículo da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles diz: não andaremos. Eita, tô até com vontade de dar uma rajada de língua estranha nesse momento. Porque hoje é o que tem acontecido. Tem se levantado no seio da igreja os profetas. Os profetas não é aqueles profetas de dizer: eis que eu te digo, meu filho, eis que eu te digo isso, olha, eu tive uma visão, eu estou trazendo... Não, profeta é aquele que se levanta baseado nas Sagradas Escrituras para alertar a igreja contra as heresias, contra a apostasia que tem rodado ela, que tem namorado ela. Então os profetas têm se levantado e têm dito: voltem para as Escrituras. Isso que vocês estão fazendo não é bíblico, não faz parte da palavra. Mas muitos têm matado esses profetas. Hoje, eles não têm usado de uma arma, de um revólver, de uma espada, da fogueira. Mas eles matam os profetas amordaçando. Eles têm calado a boca dos profetas que dizem: voltem para as Escrituras. Sabe por quê? Porque eles querem um engano. E sinceramente, eu não tenho pena dessas pessoas que estão sendo roubadas, dessas pessoas que têm sido levado dinheiro, carros, bens móveis e imóveis. Eu não tenho pena, porque eles querem. É como eu costumo dizer para os meus alunos: só existe político corrupto porque o povo é corrupto. É o povo que faz que os poderosos se corrompam, porque eles querem vantagem. As pessoas hoje não entendem qual é o dever de um vereador, qual é o dever de um prefeito. Eles acham que o vereador ele está ali para a disposição dele para dar remedinho, para arrumar vaga na UPA, na prefeitura, né, vantagens. Não, querido. Procure entender. Isso não é o nosso assunto aqui, mas procure entender. Então não estudam as Escrituras, são enganados por esses lobos devoradores, né? Então essas pessoas não quiseram. Esse movimento protestante segue até os dias de hoje. Talvez com mais de 155 milhões, muito mais, vamos ver aí, vamos exagerar aí, né? 100 e poucos milhões de membros no mundo, tá? Os evangélicos, vamos lá, beleza? Os evangélicos aceitam a Bíblia como única autoridade no tocante a doutrinas e práticas religiosas. Vou repetir até para os meus amigos que estão me abricorando aqui, né? Com toda a pavulagem, tá bom? Os evangélicos aceitam a Bíblia. Eu vou até pegar uma aqui, bem grande aqui, ó. A Lídia falou que era realmente para coisa, tá aqui, ó. Ó. O Bruno tá falando, revela que eu sou crente. Então, os evangélicos aceitam a Bíblia como única autoridade no tocante a doutrinas e práticas religiosas. Então, quer dizer que aquela irmã que teve uma visão de que agora as irmãs da igreja teriam que usar a saia da cor tal, do tamanho tal, e os homens só terno tal, e fala para o pastor, e o pastor vai lá e diz: olha, a partir de hoje é doutrina santa desta igreja que as mulheres se vistam desta maneira, os homens daquele tal, e a partir de hoje uns ficam de um lado, outros de outro.
E mulher não sobe no altar que se estiver trajando calças compridas, porque a irmã que teve uma visão é heresia. É heresia. Porque não está baseado nas Sagradas Escrituras. Tá. Você vai citar uns 2 versículos aí de que a mulher não vista roupa de homem. Isso aí é velho, mas está no Velho Testamento. Tá bom? A Bíblia diz sobre este assunto apenas isto: as mulheres se vistam com modéstia, com decência. Pronto. Isso significa que as mulheres não vão entrar no culto usando roupas imorais. Né? Uma mulher cristã não vai entrar no culto usando um shortinho, né? Ou usando roupas que revelem os seus atributos. A Bíblia diz com modéstia, né? A Igreja Católica, contrariamente, aceita a tradição, os concílios e os decretos do Papa como autoridade final. Os evangélicos aceitam o quê? A Bíblia como autoridade final. A Igreja Católica aceita a tradição. Não quer dizer que a tradição seja ruim, gente. Não. Por exemplo, onde eu congrego, em algumas denominações, ainda tem a tradição das irmãs lavarem as mãos, tem uma bacia com água para lavar as mãos dos obreiros, dos diáconos que vão servir a ceia. Irmãos, isso aí não leva para o céu nem para o inferno. Deixa lá. Hoje tem mais moderno, não precisa de água, usar álcool gel. Onde eu cultuo ao Senhor, nós usamos álcool gel. Amém, glória a Deus por isso. Então tem tradições dentro da igreja que não prejudica a fé. Mas as tradições que a Igreja Católica segue são coisas que a Bíblia não apoia, gente. Não sabe nem se é verdade. Né? Não sabe nem se é verdade. Né? Os concílios, que são concílios? São reuniões e debates de bispos. Né? Os decretos do Papa, para ver que hoje em dia, até mesmo dentro da Igreja Católica, muitos decretos do novo Papa não estão sendo bem aceitos. Eles se submetem, mas eles falam. Né? Principalmente esse Papa. Eu vi uma postagem que diz assim, os cristãos não estão aceitando um Papa cristão. Os cristãos católicos não estão aceitando um Papa que é cristão, que está buscando que a igreja volte e viva o Evangelho de Cristo, né? Agora, vamos ver as principais características, né? Os princípios que caracterizam os protestantes. Vê uma aguinha para mim, Bruno, por favor. Isso ter assistência é muito bom, né? Ele vai sair, pode fazer algum barulhinho da porta, mas ele vai sair agora para buscar uma aguinha, que a garganta já está seca. Mas voltando ao nosso assunto, para não perdermos essa grande audiência, né? Vamos lá. Princípios que caracterizam protestantes. Número 1. Lembra que eu falei as 5 ênfases? Não quer dizer também que Martinho Lutero chegou lá e ficou pensando, deixa eu ver. Não. Primeiro, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Não. Isso foi depois, foi acontecendo. E depois que já estava tudo organizado, aí começaram a perceber que tinham esses princípios nas teses de Martinho Lutero e por isso ficou a ênfase. A primeira é sola scriptura. Decore essa palavra, vou dizer de novo. Sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Essa foi a grande marca que deu à reforma o seu princípio regulador. Os evangélicos defendem como verdade que só a Bíblia é a única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática dos evangélicos.
dos protestantes é a Bíblia. Só ela é completa, perfeita, clara, autoritativa, inerrante e inspirada pelo Espírito Santo. Ela é completa. Ô, camaradas, ela não precisa ser atualizada, ela é completa. O que precisa é trazer novas versões numa linguagem que o povo entenda. Apesar que o povo entende, né? Vamos parar com essa desculpinha que o povo entende sim. O povo entende o que a Bíblia diz claramente. O que tem que se explicar? Não matar, não adulterar, não furtar, não desejar as coisas do próximo, não fofocar. Tá claro lá. Só que as pessoas querem mais o desejo da carne. Querem viver a sua carne. Aí vem a desculpa. Eu não entendo a Bíblia. Entende, camarada. Você entende. Você não quer se submeter à Bíblia. Muitos gostam, né, daquela palavrinha de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não querem a segunda parte. Tomai sobre vós o meu jugo. É manso? É leve? É. É suave? É. Mas é jugo e é fardo. Então muitos não querem se sujeitar. Muitos saem da igreja, muitos saem da igreja por quê? Não é porque o irmãozinho olhou com cara feia para ele. Não é porque o irmãozinho falou dele. É porque não querem se sujeitar à palavra de Deus. Querem viver os seus pecados. Então seja sincero, amado. Você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, seja sincero. Você está fora da igreja, não é por causa do pastor, ou do irmão, ou da irmã. É porque você quer viver a sua vida de pecado, independente de Deus. Porque lá em Romanos, na palavra de Deus, Romanos diz o quê? Diz que nem a morte, nem a espada, nem os anjos, nada nos separa do amor de Cristo Jesus. Então para de usar desculpa. Volta para o seio da igreja. Volta para o seio da igreja. Volta para Jesus. Volta para a congregação. Se você não quiser voltar para a sua denominação anterior, volta para outra. Mas que seja uma denominação que pregue a palavra. Então, ela é perfeita. Ela é clara. Ela é autoritativa, ou seja, ela é a autoridade máxima. A autoridade máxima na minha vida não é tradição de homem, não é costume de homem. A autoridade máxima na minha vida é a palavra de Deus. Ela é inerrante. Tem muitos céticos, tem muitos que atacam a Bíblia dizendo a Bíblia tem erros. Não, a Bíblia não tem erros. A Bíblia é certa. O que erram é os homens tentando torcer a palavra de Deus ao seu favor. Aí eles erram. E ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nisso, nada mais do que ela. Nada mais. Sola Escritura. Somente a Bíblia. Creio, como Paulo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. De Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, ao último capítulo de Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Creem também que a Bíblia é o guia para a salvação, e é que através da palavra escrita de Deus que o crente se torna perfeito, totalmente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. 2 Timóteo 3, 17. Toda a Escritura. Toda. E diz que lá, eu vou abrir aqui, eu citei, mas eu vou abrir e vamos ler. Temos que ler a palavra. Então, 2 Timóteo 3, 17, ó.
perdão. Toda a Escritura, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é toda. Para quê? Porque ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. A fim, ou seja, com que propósito? De que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é a Bíblia que habilita os cristãos para fazerem as boas obras de Deus, tá? Um evangélico atribui à Bíblia exatamente a mesma autoridade que Jesus Cristo atribuiu à Bíblia da sua época. A mesma autoridade que nós temos hoje, e não importa se seja em papel ou seja em celular, né, Lídia Grande? Né? A Lídia Grande, ela é defensora da Bíblia, da tecnologia. Eu também. Não importa se seja no papel, no celular, no computador, ela tem a mesma autoridade que ela tinha com Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 18. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então esta Bíblia tem a mesma autoridade da Bíblia que Jesus usava, ou seja, o Pentateuco. Jesus falou isso porque a liderança religiosa judaica havia acrescentado muitas coisas à lei que foram entregues diretamente por Deus a Moisés. Gente, Deus entregou a Moisés apenas 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, eles fizeram 8.000 mandamentos. Para você ter uma ideia. 8.000 mandamentos. Eram tradições rabínicas, apesar de cheias de superstições, consideradas no mesmo nível da autoridade com as Escrituras. Então os rabinos tinham essas tradições e esses mandamentos que eles mesmos criaram como pé de igualdade com a Bíblia. A Igreja Católica também é um grande exemplo de como criar, pela tradição, aquilo que não existe nas Escrituras e continuam até hoje. Vamos ver alguns fatos? Vamos lá? Aqui, ó, história. Ano 300 depois de Cristo, criaram a oração pelos mortos. No ano 300, criaram o sinal da cruz. Nesse mesmo ano, o uso de velas. Ano 375, veneração dos anjos e santos falecidos. Ano 394, a missa como celebração diária. Não existia missa na igreja, existia um culto, né? Ano 431, começo da exaltação de Maria. O termo Mãe de Deus foi-lhe aplicada pela primeira vez. Ano 500, sacerdotes começaram a vestir-se de forma diferente. Será que hoje não está assim, né? Em algumas igrejas? Para ser diferente das pessoas tem que vestir uma roupa diferente? Ano 526, extrema unção. A extrema unção é aquela unção que é dada para a pessoa que está para morrer. Ele está doente e sabe que dessa ele não vai passar. Se levantar a mão, Deus puxa ele. Então é a extrema unção. Eu acho que na igreja evangélica também tem essas extremas unções, tá? Distorcida do que a Bíblia diz, né? Que o presbítero ungir com óleo. Tem algumas extremas unções por aí. Ano 593, doutrina do purgatório, estabelecida por Gregório I. Ou seja, gente, o purgatório não existia até o ano de 593. 593, depois de Cristo, o purgatório passa a existir. Se o purgatório já existisse, Jesus tinha dito. Mas não, ele foi criado depois. Ano 600, latim usado para oração e no culto. Ano 600 ainda, orações feitas a Maria, santos, mortos e anjos.
Ano 607, título de Papa, o Bispo Universal dado a Bonifácio III. Até o ano 607 não existia um cabeça suprema, um Papa. No ano 607 aparece. Ano 607, beijar os pés do Papa. Ano 750, poder temporal dos papas, ou seja, a igreja passa agora a ter o poder sobre os reis. Daí veio essa heresia. E essa heresia está adentrando na igreja evangélica. Com essa história de que o reino dos céus tem que dominar a terra. Por isso que tem feito político evangélico, por isso uma luta para fazer presidentes evangélicos, por isso esse engajamento da igreja com a política. Cuidado! A igreja não é o reino dos céus. A igreja é representante do reino do céu. A igreja é a embaixada. O próprio apóstolo Paulo diz que nós cristãos somos embaixadores de Deus, falando ao povo que se convertam. Tá? Cuidado. Foi seguindo essa heresia no ano de 750 depois de Cristo que a Igreja Católica começou a dominar os reis. E os reis ficaram com medo tão grande que se um rei não fosse coroado pelo Papa, não tinha poder. Ano 786, a adoração da cruz, imagens e relíquias. Ano 850, água benta misturada com uma pitada de sal e abençoada pelo sacerdote. Voltou. Água fluidificada em algumas igrejas. Água ungida. Traga sua garrafinha para nós orarmos. Da onde veio essa prática, né? Ano 890, a adoração de São José. Lógico, Maria estava sendo adorada, o esposo dela também tinha que ser adorado, né? Ano 995, canonização dos santos mortos. Até o ano 995, ninguém subia ao céu. Ninguém era santo. A partir do ano 995, quase 1000 anos depois de Jesus ter vindo à Terra, agora a igreja descobre que ela tem poder de santificar e mandar as pessoas para o céu. Ano 998, jejum nas sextas-feiras e durante a quaresma. Lídia Grande. Isso aqui está tão arraigado, jejuar na sexta-feira santa e na quaresma, que isso aqui já foi revogado. No concílio nos concílios Vaticano II, o tempo do Papa João Paulo II, se eu não esteja enganado, foi revogado isso. Mas continuam. Não foi falado para os devotos, mas continua. Ano 1050, a missa gradualmente transformada em sacrifício com frequência obrigatória. Agora, a missa, a elevação da hóstia, a consagração da hóstia na missa, a partir do ano 1150, ela não se torna só um símbolo da morte de Cristo, se torna um sacrifício. Então, toda vez que a hóstia é erguida, o Santíssimo Sacramento é erguido, a missa é celebrada, Jesus está sendo crucificado novamente. Então é como diz Hebreus, continuou o sacrifício contínuo. 1079, celibato obrigatório dos sacerdotes. Vou repetir isso bem devagarzinho. Ano 1079. Até esse ano os padres casavam. Tinha uma vida normal de casamento. Mas a partir desse ano é estabelecido o celibato obrigatório. Por quê? Bens materiais. A igreja não queria deixar herança para os filhos ou esposa dos sacerdotes. Ano 1190. Aí vem a venda de indulgências. Aí começam as vendas. Quando Martinho Lutero dá o grito no ano 1531, 1517, né? Que agora eu me esqueci aqui, deu um branco, né? Mas a minha equipe aqui está já em pronto. 1517, 31 de outubro de 1517, é que chegou o pico, chegou o abuso máximo. Mas já existiam as indulgências, né? Ano 1215, confissão auricular de pecados a um sacerdote, não a Deus. Então até ali ninguém confessava pecados ao padre.
Ninguém confessava pecado a padre. Mas a partir desse ano passou a ser obrigatório. Ano 1220, adoração da hóstia. 1229, a Bíblia é proibida. Aí lascou. Aí a Bíblia é proibida para as pessoas da igreja, para os leigos. Só quem podia ler a Bíblia era os sacerdotes. E mesmo assim o sacerdote tinha que estudar latim. Até hoje estudam latim. Ano 1215, doutrina da transubstanciação. É aonde inventaram que a hóstia se transforma na carne, literalmente, de Jesus. Incrível que pareça, dentro das igrejas ditas evangélicas, ainda continua essa tradição. Nossa, o pão da ceia é o corpo. O cálice de suco de uva é o sangue. Irmão, não existe isso. Ano 1414, o cálice da Eucaristia foi tirado do povo e este não mais o tomava. 1414. Até ali, todo mundo participava do cálice e participava do pão. Depois desse dia, depois dessa data, foi tirado do povo. Agora, só o sacerdote, que tinha ligação direta com Cristo, poderia tomar do cálice. 1439, purgatório proclamado como dogma pelo Concílio de Florença, ou seja, até ali, até 1439, ele era apenas um ensino, mas agora é um dogma, ou seja, dogma é aquilo que não tem como reverter. Ele é doutrina, ele é ensino e não tem como voltar atrás, né? Ano 439, a doutrina dos 7 sacramentos. A igreja evangélica, ela só tem 2 sacramentos, que são a ceia e o batismo. Só. Então a igreja, até esse ano, até o ano de 1439, só existia 2 sacramentos. Depois passaram a ter, colocaram mais 5 sacramentos, tá? Que é o casamento, né, a extrema-unção e tem mais outros que não lembro mais. Tá? Eles tinham a comunhão, o batismo, casamento passou a ser um sacramento. Gente, dentro da igreja evangélica, o casamento ele não é um sacramento, ele é opcional. Você casa se você quiser casar, você fica solteiro se quiser ficar solteiro, não é obrigado, né? Não é obrigado, né, você contrair núpcias, mas na igreja é um sacramento, tá? Ano 545, a tradição da igreja é declarada de autoridade igual da Bíblia pelo Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento, em 1545, colocou a tradição da igreja, a tradição oral, as histórias orais, juntamente com a Bíblia. 1546, a adição de livros apócrifos. Agora você vê vendo que aqui 1445, 46, e aí esses anos, aí foram o quê? Uma contra-reforma. Não vamos entrar nesse detalhe que é muito tempo, mas foi uma contra-reforma. Por isso que eles fizeram isso, tá? 1446, eles adicionaram à Bíblia os livros apócrifos, né? Depois do Concílio de Trento. Então esse Concílio de Trento foi para refutar Martinho Lutero. Então eles foram, não, nós vamos reformar, eles estão brigando que nós vamos reformar. Em si, esse concílio não foi para reformar nada, foi só para afirmar a fé deles e acabou. Ainda acrescentaram mais coisas. Já que ele está falando contra a autoridade, agora é dogma. A tradição é igual à Bíblia. Agora nós vamos acrescentar. Então esses livros que hoje nós encontramos na Bíblia Católica, eles foram adicionados, tá? Porque até 1546 eram apenas os 66 livros que nós temos hoje. Então, quem que está com a Bíblia correta? A Igreja Católica ou a Igreja Evangélica? Você, de acordo com essa informação, você deduz aí, né? Ano de 1854, dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ou seja, a partir daquele entanto Maria nasceu de uma mulher comum. Mas a partir de
a partir de 1854, era só um ensino, agora se tornou dogma, ou seja, não tem como voltar atrás. Que Maria não nasceu de uma concepção normal, sabia disso? Maria não foi concebida pelos pais dela. O Espírito Santo que gerou Maria no ventre de Ana, só teve um que foi gerado, direto pelo Espírito Santo. Chama-se Jesus Cristo. É só ir para a Bíblia. A própria Maria diz que ela recebeu honra de ser mãe do Salvador e ser salva por este Deus. No livro de Lucas, no cântico Magnificar, quando ela magnifica Deus, quando ela exalta Deus, né? Ano de 1870, infabilidade papal. Até 1870 o Papa podia falir. O Papa podia errar. O Papa podia pisar o pé na jaca, que era normal para ele. Mas a partir desse ano, agora ele não erra. Tudo que ele disser é lei e ele não falha. Né? Ano de 1950, ascensão corporal de Maria. Então, nesse ano, o que diz... Esse ano, o que aconteceu, Maria agora, ela não morreu. Tá? Ela não morreu. Ela subiu aos céus. Ou seja, ela morre e ressuscita que nem o filho dela. Jesus voltou e levou ela. Né? Quando Jesus debateu com os fariseus, ele respondeu às suas críticas com a seguinte acusação: e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Com todas essas mudanças que a Igreja Católica fez, ela invalidou a palavra de Deus. Olha bem, é decreto na fé de Westminster, feita pelos teólogos protestantes do século XVII, eles dizem assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Vou repetir. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então a Bíblia Sagrada está fechada. Nem por falsas revelações ou por tradição de homens. Paulo mesmo diz: se um anjo vier, lá no livro de Gálatas, se um anjo vier e anunciar para vocês um outro evangelho, seja declarado amaldiçoado. Porque fora da Bíblia não há direção para a salvação. Né? O verdadeiro protestante, o verdadeiro evangélico, insiste que todo e qualquer assunto seja testado pela autoridade da sola Escritura. Ela é a única autoridade de fé cristã e de prática da vida. A fé que uma vez foi dada aos santos, como diz o livro de Judas, versículo 3. Por isso, um evangélico não acredita em palavra infalível dos papas, nem dos concílios, nem em novas revelações de novos profetas. Só na palavra de Deus escrita. É só a Escritura que nos diz como devemos cultuar a Deus e não nossas invenções humanas. Na sua essência, a reforma protestante foi uma reforma de culto. Reformou o culto. Hoje há muitas invenções
dentro das igrejas, muitas bizarrices na hora de cultuar a Deus, mas só as Sagradas Escrituras nos ensina a cultuar a Deus. Sola Escritura é o fundamento da fé cristã. Se neste século a igreja falha em pregar e praticar sola Escritura, está na hora de uma nova reforma. Se a igreja está falhando de pregar somente as Escrituras, é hora de uma nova reforma. Meus amados, amém. Chegamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus dentro da fé protestante e nós vamos estar falando sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. Que Deus te abençoe neste dia, nesta tarde, nesta noite, mas quero te dizer que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que Yahvé resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que Yahvé te dê jornada feliz e você seja abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.